professor Sérgio Amadeu, muito bem-vindo, tudo bem? Opa, tudo bem, Dri? Tudo bem, Azenha? Tudo jóia? E olha só, não sei se você viu esse trechinho, não sei se você também está dando aula aí, né? O direto da universidade, o Sérgio Amadeu, mas hoje teve a estreia das lives semanais do presidente Lula. Tinha gente aqui perguntando se vai ser semanal. Sim, vai ser todas as terças, às 8h30, meia hora de live com o Marcos Uchoa, e a gente acabou de exibir esse trechinho onde ele incentiva os jovens a estudarem, a fazerem o Enem, a estarem na universidade. Então, você que está na universidade, que está aí dando aula para os jovens, como que você vê essa fala do Lula? Não, o Lula é o que o Azenha acaba de falar. O Lula está fazendo uma coisa que eu me lembro bem em 2003, né? Quando ele foi eleito a primeira vez, né, em 2002, ele assume, existia uma esperança. Era um país, aquela história de um país onde você acha que o seu futuro vai ser melhor do que o presente, era uma coisa naqueles anos. Hoje, no governo Bolsonaro, na verdade, há esses 4 anos de bolsonarismo, nós não tínhamos essa impressão que a nossa vida ia melhorar. O que o Lula está percebendo, e ele é muito... Ele pode não ter estudado em Harvard, mas ele sabe que a economia é guiada por psicologia social. Se as pessoas estão bem, se as pessoas estão felizes, o próprio empresário vai pegar aquele dinheiro acumulado e vai investir em geração de emprego, em geração de renda, porque ele vê o otimismo. Então, o Lula, ele enfrenta um país com obras paradas, com universidade sucateada, com salário. O meu salário no governo Bolsonaro perdeu quase 30% de poder de compra. Né? Ele está enfrentando uma situação em todas as áreas, na área ambiental, a devastação total. Ele está enfrentando isso, mas ele sabe que ele não pode baixar a guarda, ele tem que colocar a possibilidade de abrir um futuro. Né? É preciso abrir a expectativa, a esperança. Isso não é bobagem. Tanto é que se você pega os manuais de economia, você vê a questão das expectativas. Né? As expectativas são fundamentais. Então, ele, além da expectativa, ao fazer um programa que permita abrir as possibilidades para o jovem se ligar, né? Porque, veja, alguns jovens são empreendedores, a maioria não é. Né? Uma vez eu estava numa reunião, um cara do governo Temer falou assim: nós precisamos transformar todas as universidades em polos de empreendedorismo. Eu falei, pelo amor de Deus, não faça isso. Universidade é para produzir conhecimento. Universidade é para produzir ciência e tecnologia. Porque eu tenho lá amigos, professores geniais, caras de reconhecimento internacional, que não conseguiria ter uma lojinha. Não consegue, porque essa é uma atividade específica. A pessoa precisa ter um talento. É que nem jogar futebol. O Azenha também sabe jogar futebol, o Adri sabe jogar futebol. Não dá, né, gente? Então, mas eu sei jogar futebol. Agora, eu não sou um craque, entendeu? Não é todo mundo. Então, veja bem, tem especificidades, tem diversidades que a gente tem que respeitar. E o Lula falando, uma coisa que é importante, todo mundo tem o direito a estudar e deve estudar, isso é outra coisa. Eu nunca vi o Bolsonaro falar isso. Não. Nunca vi. Pelo contrário, eles demonizavam, criminalizavam a universidade, diziam que era só maconheiro, drogado. Maconha, né? E eu fiquei procurando, porque como eles pararam que era maconha e a outra coisa, que eles falavam mesmo que era pelado, assistir aula pelado. Pelado, aí eu falei, eu preciso me entrar em alguma faculdade aí, mas vou procurar onde que eles ficam fazendo pelado em aula. Eu tentei achar, mas era fake news. Sérgio, deixa eu te fazer uma pergunta. Além desse podcast, videocast do Lula, que outra sugestão você, que é uma pessoa muito craque neste setor e em muitos outros, mas neste setor, você daria para a comunicação do Lula? Azenha, uma coisa que eu daria, eu acho uma coisa que você começou a fazer, esses especiais, sabe? Não, falando sério, eu acho que tinham que abrir editais, tinham que promover
inclusive, a produção regional, tão falada, a produção regional que a gente sempre defendeu, e não só na política, mas também para resgatar essa esperança do Brasil, entendeu? Tem muita coisa sendo feita pelas pessoas e que a gente tem que incentivar. Tem áreas que a gente tem que denunciar, que a gente precisa ter uma comunicação múltipla, é essa a palavra. E, óbvio, tem que ter centros de redundância. Então, o Lula, com esse programa, ele pode bater em determinadas teclas. A propaganda oficial do governo pode bater em determinadas teclas, mas, por exemplo, mostrar o que está sendo feito nas universidades brasileiras, por exemplo. Quem que está fazendo isso? Porque as pessoas não sabem. Porque durante um tempo o Bolsonaro demonizou e as pessoas falavam que a universidade era lixo, né? Então, você já imaginou mostrar o que nós, nas universidades nossas, estamos fazendo e o que nós poderíamos fazer? Então, do ponto de vista da comunicação, eu acho que tem muita coisa para resgatar, para fazer, mas nunca tem uma bala mágica, isso eu queria deixar bem claro. Eu não acho que tenha uma linha, né? Você tem que ter a redundância, mas você tem que trazer a diversidade, você tem que explorar os diversos cantos e territórios dessas redes digitais também, né? Então, eu acho que a comunicação precisaria fazer isso. Ela precisa abrir mais espaço para mais vozes. E uma das coisas que poderia ser legal, ela abrir, na verdade, também editais para essas produções com qualidade, produções regionais, produções gerais, mas eu acho que a gente precisa fazer isso, porque é muito chato só o governo ficar com aqueles anúncios oficiais. Isso nunca foi legal e não vai ser agora. Então, eu penso que tem muitas aberturas possíveis aí, sempre olhando também que as redes digitais, apesar da gente falar a rede digital, as redes sociais, elas não são uma. Elas têm vários segmentos, microsegmentos. A gente tem que falar para todos eles. E o governo tem que falar para todos eles. Agora, é óbvio que tem figuras emblemáticas. O Lula é a maior delas. Por isso que ele está fazendo uma coisa que eu falo que ele pode aproveitar essa sua capacidade comunicacional e ter alguns bordões também, né? Mas isso ele sabe melhor do que eu. Sabe, Sérgio, quando o Lula visitou a Universidade Federal do ABC, ele fez uma visita, foi muito bacana, mas sabe que eu senti falta de uma produção, nem que fosse de 10 minutos, mostrando a história e o que a universidade já produziu. Você entende? Porque uma coisa é o Lula dizer, olha, eu vim aqui e achei que era incrível esse centro espetacular do Brasil não ter uma universidade. Isso é uma coisa. Outra coisa era um documentário, um mini-doc, o que é que fosse. É verdade. Mostrando, olha, são tantos anos, olha o que já foi produzido aqui, entrevistando professores. Eu acho que isso reforçaria muito o discurso político do Lula. E o pessoal, eu não sei se apareceu, porque eu não vi todas as reportagens que fizeram da visita dele lá, né? Mas ele, quando inaugura um edifício, o Zeta, lá em São Bernardo, uma pessoa pegou uma impressora 3D e fez uma coisa com a mesma impressora que se produziu os equipamentos de proteção para os médicos durante a pandemia, que estava faltando em tudo quanto é lugar. A universidade parou e se reconfigurou, entendeu? Então, mas isso é uma coisinha, né? Podíamos mostrar também aonde estão os nossos equipamentos da aeroespacial, que o Temer cortou as verbas, estão todos lá numa tenda, parados, helicóptero, turbina, né? E podíamos mostrar coisas, cara, vários laboratórios fenomenais, trabalhos de pesquisa na área de engenharia, na área de ciência básica, na área de ciências sociais, que existem na universidade. Claro, podia, mas ainda pode fazer, isso vai fazer. Mas eu gostei de uma coisa, Zenha. A maior parte do tempo dele, ou grande parte, talvez,
quando ele estava falando no auditório, ele chamou a atenção da imprensa para o que era aquela universidade, porque a imprensa não ia falar. Ele falou, ó, isso aqui... Aí ele deu alguns indicadores e mostrou uma coisa fundamental, né? Que a Universidade Federal do ABC, ela é uma universidade inclusiva, né? Nós temos cota para escola pública, cota para etnias, para negros, para trans. A gente tem cotas e não é porque eles são pobrezinhos. Isso que é legal, né? É porque as pessoas falam, vocês estão dando oportunidade para essas pessoas. Não. É por outro motivo também, ou principalmente por outro motivo. É porque a visão dessas pessoas, elas vão impactar a ciência e vão fazer a ciência mais diversa e mais profunda. Então, quando eu trago um indígena, quando eu trago um quilombola, quando eu trago uma pessoa que está na periferia, essa pessoa vai pensar em inteligência artificial, não lá para o cara da IBM, o Watson, vai pensar, cara, como é que eu trago isso, como é que eu faço isso na minha vivência, entende? Então, a gente está produzindo oportunidades de mudar a diversidade científica tecnológica. E isso é bom para o Brasil, mas é bom para o mundo, porque o mundo só conhece a ideologia californiana, as tecnologias europeizantes. Então, a gente tem que inverter esse jogo. E o Lula está abrindo essa esperança de novo. Espero que a gente consiga, porque a disputa é muito dura com esses segmentos que estão incrustados nas rotas de extração de riqueza do Brasil, né? Só você vê. A Zé Idri, eu sempre falo aqui, vou falar de novo. A Lei Candir privilegia exportar soja, produtos primários. Ah, legal, não é legal? É legal, mais ou menos. Desde que eu tirasse os impostos também de produtos altamente qualificados. Não, é só o ruralista que não paga imposto para exportar. Isso aí é uma coisa que a gente precisa fazer um documentário, por exemplo, entendeu? Não, mas olha, eu tenho essa ideia. Eu tenho essa ideia de fazer esse documentário, porque assim, nas minhas viagens, Serginho, eu fui lá para a Serra do Navio, e o que ficou do manganês tirado lá? Nada, Serginho. O que está ficando de Carajás para o Pará? Nada. Isso aqui, praticamente nada. Então, nós estamos repetindo historicamente os mesmos problemas de abrir mão da nossa soberania, e a Lei Candir talvez seja o exemplo mais grotesco disso, porque, para quem não sabe, a Lei Candir, criada durante o governo do Fernando Henrique Cardoso, tirou o imposto, o ICMS, das exportações de produtos não manufaturados, que é uma grande vantagem. Então, o cara exporta minério do Brasil e não deixa nada praticamente para o Brasil. Exatamente. Olha só, já que a gente está falando aqui de imposto, essas coisas, assim, eu queria trazer um vídeo da Luísa Trajano, não sei se vocês assistiram, dando uma aula para o Campus Neto, porque o Brasil está com essa taxa de juros aí exorbitante, uma da maior do mundo, e até agora nada de baixar os juros. Vou trazer aqui o vídeo, queria que vocês comentassem, olha só. Eu queria te pedir que a nossa realidade é diferente. O varejo, ele puxa tudo, ele puxa a indústria, ele puxa a construção, ele puxa tudo. Nós estamos tendo excesso de produto, as indústrias não têm onde colocar. Então, nem sempre esse remédio amargo também resolveu a inflação. Nem sempre, não é a primeira vez. Assim como você falou que nós tivemos há 2 anos, nós já tivemos muito remédio amargo. Então, se eu estou defendendo, é por causa da pequena e média empresa. Se você olhar nosso balanço da nossa empresa, nós temos dívida a longo prazo, apesar que o lucro, quando você joga, você falou, respondeu o Marcelo, mas você joga o juro que tem. A despesa financeira subiu para 32% de qualquer um de nós aqui. Ninguém aguenta isso. Ainda vem efeito americana, vem efeito... Durante a pandemia, o mercado vendeu muito. Pós a pandemia, é outra realidade. Então, eu queria te pedir, por favor, dá um sinal de abaixar esse juro. Não está aguentando mais a pequena e média empresa. Eu estou te pedindo, está todo mundo assim.
Gente, vocês aplaudem que todo mundo nos bastidores falou a mesma coisa. Agora vocês falam isso, a maioria. A maioria. Então, eu queria te pedir, em nome dos brasileiros, para você dar um sinal de abaixar isso. Mas não é 0,25, não, que é muito pouco. Você dá um pouquinho mais. Obrigada. Vou comentar que eu sou 1 voto de 9, que o trabalho é bastante técnico. E a gente tem uma preocupação muito grande com a inflação, porque a inflação é um imposto muito perverso que afeta os brasileiros, que gera desigualdade e que retira Nós o poder fazemos de um pacto compra. de não subir produto, pronto. Fazemos um pacto com vocês, concordam, gente? Ele abaixa o juro e nós fazemos um pacto de não subir produto. Não, Jorge, vamos continuar aí, que tem que entender isso aí, Jorge. Não, calma. É que nós já passamos o tempo, já recebi recados aqui da agenda do presidente. E a hora que gostaria de saber se alguém quer os fazer mais assessores alguma manifestação. Muito obrigada. Como o presidente disse, a gente tem que ter um pouco de paciência. Não dá para ter mais paciência não, Jorge, não dá não. Nós temos que ter paciência com urgência, é isso que eu queria falar. Não existe paciência com urgência. Olha, aí acabou quando ela foi para cima, né? Ele ficou meio constrangido a hora que ele bebe a água ali. Ele ficou porque essa coisa que eu sou técnico, eu tenho uma coisa muito técnica. Dá licença, que existem várias opções técnicas colocadas. Ele tem uma opção técnica. A opção técnica dele é fazer com que todo o esforço de economia fiscal do Lula seja destruído pela elevação dos juros a partir dos títulos da dívida monetária que ele lança no Banco Central. É simples. Ele é um agente político para poder travar a economia brasileira. Essa é a ideia dele. Ele é um playboy neoliberal, um cara que está a serviço dos Faria Limers, do que tem de pior na economia brasileira, e que a economia brasileira só não cresce mais fortemente porque ela aposta na especulação, no rentismo e nesse tipo de negócio fácil. Então, o Banco Central, ele na verdade, uma coisa absurda no Brasil, essa ideia de independência de Banco Central. Só para vocês terem uma ideia, que nem os ingleses acreditavam nisso. Você lembra que os ingleses nunca aceitaram a moeda da União Europeia, né? Nunca. Porque eles sabem que a moeda faz parte da política econômica de qualquer governo. Se ele perde o controle da moeda, ele vai ter que negociar a Europa. E eles não queriam fazer isso. Os ingleses sempre foram, né? Eu sou uma ilha, eu vou ficar nas mãos dos alemães. E eles nunca quiseram perder aquilo que é fundamental para a direção política e econômica da Inglaterra, que é o controle da moeda. Aí, esse cara e essa elite tacanha sabe disso. Só que ela faz assim, não, queremos a independência da moeda. Que independência da moeda? Nós queremos controlar a nossa moeda. A moeda brasileira, a política monetária brasileira tem que estar a serviço do país e não a serviço de uma casta de especuladores, cara. É um absurdo esse cara continuar lá. O movimento popular devia fazer manifestação para tirar esse cara. Porque ele é um dos elementos cruciais para detonar o país. Já falei isso aqui. O Banco Central está fazendo uma política nefasta contra quem está nos ouvindo. Você deve ter ficado impressionado com a Luísa Trajano dizendo que o custo financeiro dela é 32% do lucro. Impressionante. Impressionante. E não deve ser diferente disso aí, não. Ela deu uma exagerada. Eu acho que não. Porque você vê, o cara pode retrucar, não está tendo nada disso, não. Por quê? Porque, olha, eu não sei se as pessoas que estão nos ouvindo sabem, não é retórico a taxa de juros. Não é assim, ele fixou e daí? Como é que isso interfere na minha vida? Interfere da seguinte forma, ele lança título público com aquela taxa de juros. Quem tem uma taxa de juros menor, sabe o que acontece? Vem qualquer especulador, pega dinheiro dele e compra o título do governo, que dá mais. E aí ninguém pode deixar aquela taxa de juros menor que aquela. Ninguém.
exceto os juros do próprio governo para casa própria. Tem algum, mas é muito específico. Agora, para negócio, para o pequeno empresário, para o prestador de serviço, até para o grande empresário, a Trajano acabou de mostrar, ela não tem como se capitalizar, financiar, porque, olha só, outra coisa que as pessoas talvez não saibam, que é assim, quando você estuda essas elites econômicas, você vê que ele fala assim, eu estou em grande dificuldade, o país tem que ser administrado como um pai de família administra uma casa. Isso é inverdade. Nem a grande empresa é administrada assim. Ela não pode queimar o seu capital de giro, ela pega emprestado para ampliar o seu negócio. Ela não vai pegar o seu capital de giro e queimar, gente. E se está todo mundo endividado, né, Serginho? Como é que o cara vai comprar? Eu fui na loja da Trajano com a minha irmã para comprar geladeira, porque minha irmã está lá em Bauru trocando a geladeira, para comprar um. Só que o movimento tinha um monte de vendedor parado. Então, se você for na loja, como eu fui no fim de semana, as Casas Bahia de Bauru, a loja Marisa de Bauru, tinha um monte de vendedor e pouquinha gente entrando para comprar. Quer dizer, a Trajano está pegando capital a um juro altíssimo e ela também não tem venda para cobrir. Quer dizer, quebradeira, né? Quem vai comprar a prazo, né? Também. 70 milhões de pessoas endividadas. Então, aí eu queria voltar ao que eu estava falando. As pessoas têm que ter endividamento baixo. As empresas podem ter um endividamento aceitável e o governo pode ter endividamento. É contrário, as coisas são contrário. No Brasil, eles querem que o governo reduza totalmente a sua dívida e as pessoas fiquem endividadas. Por quê? Porque aí sobra mais dinheiro para elevar juros e financiar quem vive de renda, quem não faz nada de produtivo. Isso a gente tem que mudar. Mas é isso que você está falando, Azenha. E, sabe qual é o problema? Eu não tenho nenhuma dúvida. Esse tal de Bob Field aí, Jr., qual é a jogada dele? Ele é um agente político do capital financeiro e dos ruralistas fascistas para detonar o governo Lula. Ele é o principal cara, não tenho nenhuma dúvida. E com isso, ele vai destruindo os esforços de crescimento econômico, de empregabilidade. Esse é o problema. É isso aí. E, Sérgio, queria te perguntar, e o Assange, hein? Vai ser extraditado? Que não tem, é o último recurso agora, né? Olha, aconteceu o seguinte, tem uma mudança que eu não estou percebendo lá dentro dos Estados Unidos, que existe uma guerra dentro da máquina. A máquina de Estado americana é muito maior que a brasileira. Os interesses de setores estratégicos, eles não sei até que ponto ali se coadunaram num silêncio profundo do Biden, apesar que o Biden ele é democrata e os democratas são os principais caras que operaram contra o Julian Assange, por incrível que pareça. Por quê? Porque a indústria da guerra. O Julian Assange se colocou como um grande denunciador, um investigador da realidade da indústria da guerra e da espionagem norte-americana. Isso, para os democratas, é inaceitável. Né? Então, eu não sei, e é muito difícil, né? O próprio Lula se pronunciou, um dirigente de Estado, outros, a nata da intelectualidade mundial se pronunciou, mas isso para o Estado americano é peanuts, né? Eles não estão nem aí. Então, eu não sei, eu acho que é uma pena a gente ver que uma pessoa que fala a verdade, eu quero, para todas e todos que estão nos ouvindo saberem, em nenhum momento o Departamento de Estado americano disse que o Julian Assange fez fake news. Tudo que ele divulgou era verdade. E, aliás, eles disseram, essa verdade é incômoda, coloca em risco nossas posições geoestratégicas mundiais. Os nossos agentes, nossos assassinos estão em risco. Porque a CIA tem assassinos, não é só em filme de Hollywood, não. E todas essas denúncias que Julian Assange trouxe são, na verdade, a obrigação de um bom jornalista.
Se você pega um material, você checa que é verdade, você divulga para a sociedade tem o direito de saber a verdade. Informação de qualidade. Então, o Julian Assange é vítima de um governo norte-americano que diz que informação de qualidade não pode ser divulgada. É uma pena. E aí a ideia deles é o seguinte, é a máfia. Ninguém pode fazer como o Julian Assange. A gente vai e detona. É isso que eles querem mostrar para todo mundo, para que todo mundo tenha medo. Para que todo mundo... Mas eu queria dizer o seguinte, eu acho que não vai rolar. Não vai rolar, porque não é assim que funciona. Os Estados Unidos, eu sei que eles estão fazendo um novo, vamos dizer assim, uma nova reorganização estratégica, tecnológica e científica, e essa reorganização envolve, inclusive, a perseguição que eles já vão fazer contra vários ativistas do mundo inteiro, porque eles estão numa pegada, é só você ler as ordens executivas da presidência americana, você vai ver que a China, para eles, se tornou... Não é que eles querem conviver com o mundo multipolar, eles querem manter como um mundo liderado por eles. Aí não vai rolar. E qual que é o nosso problema? A gente está na área de segurança deles, que é a América, né? Então, por isso que o Obama não fez nada contra o Departamento de Estado armar para derrubar Dilma, por isso tal, porque os democratas não vão fazer nada. Porque os democratas são altamente financiados por uma indústria que exige um poder planetário, infelizmente. Então, nós estamos numa situação onde o Assange está dentro dessa coisa e, cara, a gente vai ter que sempre lembrar isso, sempre fazer pressão e talvez a gente ter algumas ações mais contundentes pela liberdade do Assange. Mas o foco não é... A Inglaterra, infelizmente, ela sempre foi o que ela é, né? Ela é, na verdade, serviçal dos interesses norte-americanos quando se trata de questões globais. Só que agora, a Inglaterra, que tem um vínculo com a liberdade de imprensa, está cometendo um crime contra a imprensa, né? Ao entregar o Julian Assange. Legal. E falando deixa eu só subir o professor Reginaldo Nasser aqui, a gente faz a transição, o Sérgio já... Vou liberar o Sérgio, mas... Valeu. Bem-vindo, Nasser, tudo bem? Tudo bem, vocês? Bom dia, Sérgio, Luiz. Bom dia. Prazer, Adri. Prazer. Eu te cortei, Azenha, você ia falar alguma coisa que eu te cortei? Não, eu ia fazer uma observação sobre os democratas. Eles sempre que assumem o poder, eles precisam demonstrar que são tão cowboys quanto os republicanos. Então, na política externa, choca os brasileiros, mas os democratas são muito mais duros em sua política externa, fazem muito... A Hillary Clinton, não por acaso, é a senhora da guerra. Então, os democratas são muito mais guerreiros do que os republicanos. É uma questão também cultural dentro dos Estados Unidos. Eles precisam provar o seu machismo e a indústria das armas hoje tem uma fábrica em cada um dos distritos eleitorais de todos os Estados Unidos, de maneira que está tudo dominado por ela. Pois é. Mas Azenha, Adri e Reginaldo, valeu. Agora obrigada, eu saio, Sérgio. Vamos nessa. Tchau. Até a próxima. Vocês. Tchau, boa tarde para você. Boa tchau. Tarde.